No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, com o apoio do grupo AMB e da Bracol, são empresas da cidade de Lins, parceira nesse nosso projeto. Estamos iniciando o nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9. Você também pode estar acompanhando esse podcast, como todos os outros, além das lives, pelo YouTube e também pelo Spotify. É só você digitar a JFMN, Joelísio Fraga, e já aproveita, né, se inscreva, comente e ative as notificações. Hoje temos a honra de receber uma mulher inspiradora que dedica sua vida ao próximo e transformou a solidariedade em uma missão. Carminha, como prefere ser chamada, é a fundadora da Casa do Amor, uma instituição que acolhe pacientes oncológicos e suas famílias, oferecendo não apenas apoio material, mas também esperança e dignidade. Nessa conversa vamos conhecer sua trajetória, desde os primeiros passos nos trabalhos sociais, passando pelos desafios de abrir as portas de sua casa para quem precisava, até a criação dessa grande rede de acolhimento e amor. Prepare-se para uma história emocionante de fé, perseverança e, acima de tudo, humanidade. Fique com a gente porque esse episódio promete aquecer o coração e inspirar a todos. Agradeço por ter aceito o nosso convite, Carminha. Seja muito bem-vinda. Eu também quero carinhosamente cumprimentar o público, os ouvintes dessa rádio, agradecer a você, a emissora, por esse convite de estar aqui para fazer esse pequeno relato da Casa do Amor. Tá certo. Primeiramente, para quem não te conhece, se apresente. Quem é Carminha? Bem, meu nome é Maria do Carmo, né? Sou casada, tive 10 filhos, 10. Assim, 2 biológicos, 8 do coração. Minha formação, eu fui bancária. Depois, então, fiz uma renúncia dessa ocupação para dedicar-se mais inteiramente a esse projeto de amor a Deus e ao próximo. Que legal. É inspiração mesmo, né? Presença de Deus. Presença de Deus. Carminha, o que despertou em você essa vocação para ajudar o próximo desde tão jovem? Então, realmente, de criança, eu já tinha, assim, acho que a convivência com a minha avó materna, que era uma pessoa, assim, de um amor ao próximo que era invejável, né? E eu convivia com ela e via, assim, a forma como ela tratava as pessoas. Na época em que eu era criança, lembro assim, com muita precisão que aquelas mulheres morriam de parto e ela ia levando as crianças lá para casa dela, né? Passavam pessoas na rua, que iam para o trabalho, ela fazia uma mesa farta, convidava aquelas pessoas todas para almoçar em casa. E eu acho que esse legado ficou, graças a Deus, né? E aí, quando eu era adolescente, eu me ingressei em um grupo de jovens e nesse grupo era delegado algumas ações, né? Os padres delegavam algumas ações de fazer catequese na periferia, de visitar as pessoas. E eu só queria visitar os doentes, né? Eu com 14 anos, 15 anos. E eu ia para os bairros periféricos, até mesmo sem a conscientização, sem conscientização do perigo que era. Sim. E sem assim, que meus pais soubessem onde eu estava, né? E nesses lugares que eu ia, eu presenciava situações terríveis, como já com 14 anos, eu peguei uma criança de um lugar desse, que a mãe estava grávida, não podia ficar com essa criança, que era bem novinha, e levei para minha casa para cuidar. E aí, quando eu cheguei, minha mãe abordou e falou: como é que você vai ficar com essa menina? Você tem que estudar, eu não tenho como cuidar. Falou: mãe, eu deixo de estudar, mas eu vou cuidar. E assim, prosseguiu, né? E aí eu começava a visitar a periferia, via situações horríveis. Depois de adulta, casei, eu me ingressei a uma pastoral da igreja, a pastoral da saúde. Sim. E essa pastoral faz um trabalho assim magnífico, né? Sim. Onde visita as pessoas enfermas a domicílio, como também os outros abandonados. E um determinado tempo eu fui para a igreja
Quando terminou a celebração, o padre falou assim, Carminha, alguém ligou que tem uma pessoa caída lá na Bartolomeu de Gusmão, precisando de ajuda, você vai comigo? Eu falei, vou sim. E fui, quando chegamos lá, essa pessoa estava, aparentemente, um derrame, e eu fiquei apavorada, fui resolver um carro para levar, o padre falou assim, então você resolve aí. Aí eu fui, dei assistência, e aí o padre voltou, e quando voltou, a gente já tinha acomodado ele no Hospital São Vicente. Aí eu falei pro padre assim, Padre Rafael, eu tenho o maior sonho na minha vida. Nessa época eu deveria ter uns 18 anos, 19 anos. Novinha, né? Qual o seu sonho, Carmil? Eu falei, meu sonho era ter uma casa para amparar essas pessoas que não tem ninguém que cuide. Aí ele falou assim, Carmil, não é difícil não. Você reza, que esse milagre acontece. Você vê Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão do seu filho. Reze. E eu não precisei rezar muito tempo não, né? Que foi logo quando continuei esse trabalho, com esperança que fosse realizado o meu sonho, mas assim, com o objetivo de uma assistência total de todos os enfermos que necessitassem dessa. E aí, já casada, a minha irmã caçula, uma das minhas irmãs já mais nova, foi acometida de um câncer de mama na época, não tinha um tratamento aqui em Vitória da Conquista, e estávamos assim, já arrumando para ir para outra cidade. Na semana que estávamos já indo para essa viagem, instalou o tratamento oncológico, que é a ICOM. E eu fui, escrevi ela na consulta, e no dia que eu fui levar para a consulta, era o primeiro dia que estava inaugurando a clínica. Tinham algumas pessoas, né? Todas entravam, saíam e quase todas saíam chorando. Eu imaginava que era por conta da enfermidade. E eu ia tentar consolar cada uma. Todas que eu conversava falavam assim, eu vou voltar para morrer em casa, porque eu não conheço ninguém nessa cidade. Todo mundo de fora. Todo mundo de fora. Eu não tenho onde ficar, não tenho dinheiro para pagar hotel. Eu falei, não, eu levo para minha casa. E levei essas todas para minha casa, né? Minha irmã fez a primeira consulta e levei essas mulheres. Aí, depois de 15 dias, precisava ir novamente. Quando eu cheguei, já tinha outras pessoas, tinham homens, né? Eu falei, agora eu não tenho mais como fazer, porque minha casa não dá, não é? E aí eu fui pedir a Jesus para ele me mostrar um jeito de resolver aquela situação, que aquelas pessoas não tinham, além de não terem esclarecimento, não teriam como resolver essa situação. Foi quando eu fui no albergue Nosso Lar, o que me veio assim na mente, e procurei Dona Dalva, que era a diretora, e fiz esse relato para ela, né? Já assim, chorando. Ela falou, minha filha, eu não posso trazer para aqui, mas eu tenho uma garagem aí que está assim, abandonada, com algumas camas quebradas, algumas coisas. Você quer essa garagem? Eu falei, quero. Nesse dia, eu fiquei louca para arrumar cama, colchão, e fui pegando essas pessoas, botavam lá, levavam para fazer as refeições da minha casa, arranjavam uma van para levar para o tratamento. E aí, cada vez, aumentava mais o número de pessoas, né? E aí, quando eu vi que eu não tinha mais condição, eu rezando, falei com Jesus que ele me mostrasse. Falei, Senhor, me mostra como eu devo fazer para amparar essas pessoas enfermas, né? E nesse momento da minha oração profunda, dessa minha intimidade com Deus, sim, eu senti vontade de procurar o arcebispo da época, né? Que é Dom Geraldo. Bati na porta e fui já assim desesperada, né? E ele falou, minha filha, o que é? Eu não podia nem falar, chorando, né? As pessoas esperando. Aí ele falou assim, olha, Carminha, nós temos uma casa da diocese, eu vou lhe dar essa casa para você amparar essas pessoas. Agora é uma casa velha, está com as portas quebradas, o piso, às vezes até habitada por nossos irmãos em situação de rua. Você quer? Eu falei, quero. E aí fui para essa casa, procurei com a ajuda do padre Gilberto, né? Procuramos assim ajuda no comércio, reformamos essa casa e começamos esse acolhimento nessa casa. Tem um pouquinho da história muito parecida com a de Irmã Dulce, né? Que ela usou um galinheiro. Exatamente. Né? Essa casa, quando nós chegamos lá, era habitada realmente pelos irmãos de rua. Então, portas quebradas ali mesmo, eles faziam as necessidades, não tinham banheiro, assim. Sim. Era uma situação trágica, né? Sim. Mas foi a melhor situação que eu já tive na minha vida, foi quando eu presenciei a felicidade daquelas pessoas, mesmo naquele desconforto, aquelas pessoas agradecidas por estarem ali, né? E eu sei que era uma casa de 3 quartos e tinha 3 quartos pequenos e eu
já tinha vezes que tinha 50 pessoas na casa. Então, quando era noite, eu arrumava a cozinha, botava esteira debaixo da pia, botava pessoas debaixo da pia. Às vezes morria 2 pessoas na casa assim, no mesmo dia, eu não tinha onde colocar os corpos, porque eram de fora. Eu botava os caixões de trás do sofá, um caixão em cima do outro, e botava o sofá na frente para o povo não descobrir. Então foi assim, foi uma luta muito grande, né? Mas graças a Deus, depois veio a bonança, né? E Dom Geraldo, com a sua empatia pelo próximo, seu cuidado, o zelo que ele tinha pelo outro, ele sempre chegava lá em momentos inesperados e via assim, a situação deles almoçando na porta da rua, almoçando perto do banheiro, porque não tinha, né? Aí um dia ele falou para mim assim: minha filha, eu vou conversar com o prefeito para arranjar algo para você melhor, com um recurso melhor. Condição, né? Então ele foi, na época, e o prefeito doou esse terreno, que é o que você está hoje. Que foi construída a Casa do Amor, que hoje é um palacete, né? Ah, que bênção. Qual foi o seu maior desafio enfrentado, Carminha, na fundação da Casa do Amor, e como é que você conseguiu superar? Eu sou, assim, muitíssimo de oração e de confiança, sabe? Eu nunca perco a minha esperança e tenho, assim, uma profunda convicção do amor que Jesus tem por mim e por todos nós, entendeu? Sim. Então, eu falava com Jesus, assim, que eu não ia pedir nada para Ele, que Ele sabe o que é que eu precisava, que Ele sabe o que é que eu preciso. Como até hoje eu não peço nada para Ele, não. Eu falo assim: Jesus, tu sabes o que é que eu preciso, né? E o desafio maior era, assim, o recurso que tinha. Por exemplo, eu com 10 filhos em casa, pequenos e adolescentes, né? Essa casa com essas pessoas, e a gente não tinha recurso para pagar alguém para cozinhar, não tinha recurso para pagar um motorista. Eu saía pedindo uma caridade outra. Foram momentos assim que eu achava que as pessoas achavam que não iam ser resolvidos, Entendi. né? Mas pela nossa fé, pela nossa confiança e pelo amor que Jesus tem por cada um de nós, Ele resolve tudo da melhor maneira. Eu sempre falo que Ele que administra. Ele que administra tudo, né? é e a gente só faz obedecer. Exatamente. Né? O nosso projeto também é assim, eu sempre falo, quem administra é Deus. Que Ele sabe o que faz, Ele coloca as pessoas certas. Exatamente. Tira as pessoas que não vale a pena estar junto, né? Exatamente. Enfim, então, Deus A Casa do Amor envolve muitos voluntários e apoiadores. Como é gerenciar essa rede de solidariedade, Carminha? Então, a Casa do Amor tem 120 leitos, Sim. não é? E nós temos 20 funcionários de apoio, 4 cozinheiras, pessoal de higienização, lavanderia industrial, motorista, vigilante, secretária. Então, eu não posso ficar sem essa ajuda dessas pessoas, né? E tem os voluntários que não são remunerados. Todos os voluntários são voluntários mesmo, né? Que são os graduados, né? Eles são voluntários. Agora, é um desafio para poder manter, né? Por exemplo, na Casa do Amor, a gente gasta 10 quilos de carne por dia, né? Se for frango, 10 quilos de frango. Então, pela providência divina, através de uma pessoa daqui da cidade, ela formou um grupo da carne. Então, essa pessoa coordena esse grupo da carne. Você já estava falando desse grupo ontem. Esse grupo da carne, que eu não conheço as pessoas, eu fico assim, rezo todo dia por elas e por eles, né? Do comprometimento que eles têm, assim, não deixar faltar. Então, todo mês eles levam lá 100 quilos de carne, 100 quilos de frango. É providência divina. Sim. Né? E para manter, assim, o quadro de funcionários, nossa folha é altíssima, né? Esse mês passado foi 56 mil de funcionários. Lá não gera dinheiro. Sim. Né? Nosso público, as pessoas que ficam na Casa do Amor, os pacientes, são pessoas carentes, pessoas pobres. Muito pelo contrário, eles vêm para fazer o tratamento. Quando eles vão para casa, eu tenho que ter algo para eles levarem para poder manter a família. Porque muitos são trabalhadores diários que não têm benefício, que não têm salário, não têm carteira assinada. Então, quando eles adoecem, eles não trabalham. E, às vezes, um pai de família com 7 filhos, uma mãe de família que não tem o que comer. Então, quando ele chega hoje, por exemplo, eu já vou para cada um e pergunto: tem algum em casa, está precisando de ajuda? Ele fala: mãe, eu não tenho nada. Aí eu faço a fé de tudo que eu tenho lá, divido e cada um leva. Eles são, assim, muitíssimo gratos, assim, a Deus e por ter, assim, né, essa ajuda, essa compreensão da Casa do Amor. E vejo, assim, que todos os funcionários se preocupam com essa situação, né? Às vezes os meninos falam assim:
Carminha, veja fulana, você conversou com fulana, assim, todos preocupam com o bem-estar de todos que estão lá na casa. Entendi. Nossa. Ai, Senhor, não é fácil não, Não né? é fácil, não. Agora mesmo, assim, nós temos lá também um grupo, como eu falei com você anteriormente, dos cuidados paliativos, Sim. né? Porque nós temos muitos pacientes, nós temos uma ala lá dos cuidados Eu conheci lá, paliativos, eu conheci. que são pacientes que já fizeram o tratamento e humanamente já não tem mais recurso de cura, né? Sim. Então, esses pacientes são cuidados no maior zelo do mundo, na condição de não deixar sentir dor, sentirem amados, cuidados, Com dignidade, né? Com dignidade. Eu fico, assim, muito grata a Deus, assim, em Deus selar em mim, no meu coração, esse amor tão grande, e deles também comigo, né? Às vezes, quando eles sentem que está perto de partir, eles falam comigo: ô mãe, não sai não, fica comigo, ô mãe, filho, pega na minha mão, ô mãe. Assim, aquele apelo não é apelo de desespero, mas é o apelo do amor, você tá entendendo? Olha só, me arrepiou todo, porque, nossa, você tem uma presença de Deus muito forte. Amém. Amém. A gente tem, assim, por exemplo, como falei com você, situações sociais terríveis, Sim. né? Eu recebi uma paciente lá numa situação social muito de violência doméstica, né? Muito grande. E ela chegou num quadro depressivo, pior do que a enfermidade oncológica. E ela não conseguia levantar a cabeça, ela não conseguia olhar para ninguém, ela não queria pentear o cabelo. De total isolamento. Total isolamento. E quando ela chegou para fazer a quimioterapia, o médico me ligou e falou: Carminha, me ajude, o que a gente vai fazer? Porque a doença psicológica dela é pior do que a doença oncológica. Aí, você pode pegar ela? Posso. Fui buscar. E quando eu cheguei lá, cumprimentei, ela não respondeu. Depois eu encostei junto dela, rezei e falei com ela assim: olha, Ana, Jesus falou que você é sua mãe hoje. A partir de hoje eu sou sua mãe. Que a mãe tem que cuidar, a mãe tem que pentear o cabelo, a mãe tem que beijar, a mãe tem que botar no colo, tem que botar comida na boca. Ela olhava para mim e aí foi para casa do amor. E foi muito difícil, assim, esse primeiro relacionamento, esses dias, para ela acostumar com esse zelo, porque ela convivia com a violência diariamente, né? E aí, depois, assim, de uns 15 dias, ela começou a falar alguma coisa que ela não falava. Aí, um dia, na hora que eu fui servir o almoço para ela, a janta, ela falou assim para mim, assim, nunca tinha falado nada. Falou assim: ô mãe, canta uma música para mim. Eu falei: você quer que música que eu cante? Ela falou assim: uma música de Nossa Senhora. Eu falei: vou cantar. Aí cantei, falei: eu não sei cantar, mas vou cantar para você. E cantei. Aí ela deitou no meu colo, me alisou, eu alisei ela. Aí no outro dia ela tinha quimioterapia, depois de 21 dias, né? Aí eu falei com ela: ó filha, você tem tratamento amanhã, eu vou lhe arrumar, vou pintar sua unha, vou arrumar seu cabelo, que a gente vai bem bonita para a clínica. E aí levei, quando eu cheguei lá, na hora que o médico saiu na porta e pronunciou o nome dela, Ana Maria, tal e tal, ela levantou assim de cabeça em pé, né, bem bonita. Aí o médico falou assim: eu não estou lhe conhecendo. Legal, viu? Quem é você? Aí ela olhou para ele e falou assim: pois é, doutor, o amor me curou. Né? Eu nunca falei de amor para ela. O amor existia, mas Ela eu sentiu. nunca pronunciei a palavra amor. Ela falou assim: o amor me curou. E aí, nesse tempo todinho, aí ela própria falava para mim: eu não vou sair daqui mais nunca. Eu quero morar aqui no céu, mãe. Eu quero morar aqui no céu. E realmente, ela foi para o outro céu. Né, de lá da casa, ficou com a gente uns 7 meses e fez a viagem dela. Né? Morreu com dignidade. Morreu, né? com dignidade. Graças a Deus. Além dessa, você podia compartilhar mais uma história marcante de outro paciente que foi acolhido pela instituição. Qual foi a história que mais te marcou? Ave Maria, nós temos assim, várias, muitas histórias marcantes, né? Muitas histórias marcantes. Nós tivemos uma história assim mais recente, que foi a de Emerson, né? Sim. Foi um paciente que ele tinha aquela doença bolhosa, né? Sim. Que não tinha pele. Ele foi uma criança também abandonado da família e viveu sozinho a enfermidade dele só. E depois, já de adulto, ele contraiu uma doença na pele, um câncer de pele, e vivia isolado. Ele mesmo fazia os curativos dele. E aí ele chegou a um ponto da situação da perna que ele precisava
amputar. Sim. Aí o CRAS da cidade dele que encaminhou ele aqui para a Vitória da Conquista para fazer a amputação da perna. Aí foi, quando chegou lá, o médico internou e falou assim, ó, não tem condição, porque a doença já invadiu a parte inguinal todinha, né? Não tem mais condição. E aí faz o quê? Aí ele dava para chorar, que ele não queria voltar onde ele estava, né? Aí alguém falou assim, leve para casa do amor. Aí falou para ele da casa do amor. Aí ele falou que ele queria ir para a casa do amor, sem conhecer, né? E aí a assistente social me ligou e falou, Carminha, pode levar? Eu falei, pode trazer. Quando chegou na maca, que eu vi assim, aquele menino, ele aparentava ter uns 8 anos, né? Sim. Eu falei assim, aqui não pode receber criança. Ele falou, não, eu tenho 24 anos. Aí eu falei, então tá. Aí comecei a arrumar as coisas, e conversando com ele, dando boas-vindas para ele e tal. Aí ele falou para mim assim, eu queria te pedir um negócio, pode? Eu falei, pode. O que você quer? Quer comer o quê? Ele falou, não, eu queria lhe pedir para você ser minha mãe. Você pode ser minha mãe? Eu falei, é meu filho. Aí ficou na casa, né? E foram, assim, 9 meses de gestação, né? 9 meses de gestação. Foi um momento, assim, que Jesus me ensinou tanta coisa com a presença daquele menino na minha casa. Tanta coisa eu aprendi. E nos últimos dias, assim, estava assim, já perto da Semana Santa, e a gente, para entrar no quarto, a gente precisava ter um paramento muito... Eu soube. Porque tinha muito mau cheiro, as feridas eram muito abertas, muito sofrimento. E ele mesmo incomodava quando a gente não colocava máscara. Ele falava, mãe, bota máscara e tal. E aí, quando foi no dia da sexta-feira da Paixão, eu fui fazer minhas orações e falei com Jesus assim, ó Senhor, eu queria ficar com o Emerson hoje, mas eu quero ficar sem máscara. E falei para Jesus assim, com muita... para ele me ajudar, que eu tivesse condição de ficar sem máscara, porque ninguém suportava, né? Aí eu entrei sem máscara. Quando eu entrei, ele falou assim, mãe, você não vai botar máscara? Eu falei, não. Hoje eu vou ficar sem máscara, porque eu quero te beijar, eu quero te abraçar, sabe? Aí ele começou a chorar. E eu também, não é? E houve aquele encontro, assim, foi quando ele falou para mim assim, mãe, ninguém nunca pegou de mim, ninguém nunca me beijou. E eu falei, pois meu filho, vou te beijar, vou te abraçar, porque você é meu filho que eu amo. E olha que ele estava num estado bem crítico, bem né? crítico, né? Quem me falava dele, que eu conheci ele através de Igor, lá da Adora, de Belo Horizonte. Ele foi visitar. Depois ele teve aqui, ele veio aqui em Conquista, né? Ele me falou. E aí foi um aprendizado muito grande, né? Nos dias que ele estava assim, já pertinho de morrer, que ele já não tinha mais como alimentar. Um dia ele falou para mim assim, eu perguntei assim, meu filho, o que você quer comer? Ele falou, mãe, eu queria comer um arroz empapado, mas eu não consigo botar na minha boca. Eu falei, mas eu vou botar na sua boca. Eu levei 2 horas e 15 minutos com de dedo, assim, com o dedinho, eu botava as bolinhas na boquinha dele, tornava a botar na boca, você tá entendendo? E ele falava assim, você vai enjoar de ficar comigo. Eu falei, vou amar ficar com você. Então foram, assim, experiências de amor, né? Experiências de amor que eu tive com Emerson. E com todos que chegam na casa, surge, né? Apresenta essa situação, assim, que Deus faz brotar na gente, né? Então, no dia que Emerson partiu, também foi uma dor muitíssimo grande para mim. Muitíssimo grande. Mas foram meses, e foi uma gestação, né? Com 9 meses que ele ficou na casa, dele, ele partiu, né? Foi um descanso para ele, não foi? Foi um descanso para ele. Até hoje o atestado de óbito dele está lá, ninguém nunca foi buscar, né? Então, assim, a gente vê assim que como Deus é zeloso com todos nós. Deus não desampara ninguém. Na situação que ele estava, Deus permitiu que eu fosse a mãe dele, né? Dele ser meu filho, ele saber que eu era mãe, não é? Então eu falo assim que esse zelo que Jesus tem por cada um de nós é impressionante, né? E tenho certeza, de onde ele estiver, ele está te ajudando. Tá, sim. Tá, né? sim. Todos eles, né? Todos eles, né? E são momentos como esse, Carminha, que você ganha muito mais do que eles. É verdade. Não é? O aprendizado, eu falo assim que 2 coisas assim que eu aprendi nesse convívio da Casa do Amor, que eu falo assim, eu aprendi a não reclamar de nada. E nem peço nada ao Senhor, porque Ele sabe o que eu preciso, sabe?
Eu posso estar passando pela situação mais difícil, mas eu louvo e agradeço ao Senhor Jesus. Eu falo, meu Deus, muito obrigada, porque por essa situação eu vou aprender, vão surgir outras experiências, mas eu não reclamo. E de onde tira tudo isso? Eucaristia diária, né? Né? A Eucaristia diária. Às vezes as pessoas chegam lá na casa. Hoje, essa semana, eu perdi 3 pacientes. Ontem mesmo foi um. São situações assim que até eu mesma fico impressionada, sabe? Eu falo, Jesus, como é que eu estou suportando, né? Mas eu sei que é a Eucaristia diária que sustenta, né? É Ele, é Jesus mesmo. Meu Deus. Em sua trajetória, o que você considera maior aprendizado e legado deixado pelo trabalho na Casa do Amor? Essa empatia, né? Que a gente sente pelo outro. Eu sempre falo assim, todas as vezes que eu converso, eu falo assim, que no dia que Deus vê que a minha sensibilidade for acabar, eu quero que Jesus me leve um dia antes, sabe? Então, assim, esse amor que brota, mas é um amor, não é um amor de falar que eu te amo, mas é o amor de olhar, é o amor de pegar, é o amor, né? De lutar pelo outro, entendeu? Porque esse sentimento, cada um tem, né? Eu vejo lá, eu nunca falo de amor para eles, e eles sentem que são amados. Você precisa ver o sofrimento quando termina o tratamento para ir embora. Não quer de ir, choro, né? Eu também fico arrasada, né? Mas eu agradeço muito a Deus por Jesus ter me escolhido para lá, porque lá é onde sustenta a minha fé, é onde eu tenho ânimo para fazer mais ainda, né? E vejo assim como Jesus é tão bom. Eu durmo pouquíssimo, né? Tem vezes que eu chego em casa meia-noite, acordo 5:30 da manhã para ir para academia, para poder ter força para, né? Você está se cuidando? Eu vou para academia todo dia, porque você né? Você tem que cuidar para cuidar, né? Trabalho sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Todos os dias eu trabalho. E em nenhum momento eu acho um obstáculo, né? Por exemplo, eu falo assim, Jesus tem me testado muito. Teve uma vez que no Ano Novo, há alguns anos atrás, tinha um paciente muito grave e a mãe estava cuidando lá na Casa do Amor. E outra pessoa da família dela. E a gente programando a nossa festa de família, né? Eu ia para outra festa com meu marido, com todo mundo. E aí, quando foi assim, na véspera do Ano Novo, ela chegou para mim e falou assim, minha filha, o que eu vou fazer? Meu filho desse jeito, estava internado, né? Sim. Não podia ficar sem acompanhante. E meu marido adoeceu, eu tenho que estar com meu marido. O que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou ficar com ele. Aí, desisti de todas as atividades festivas e passei essa noite de Ano Novo no hospital. Então, foi um ano assim que eu aprendi, foi uma noite de aprendizado para mim, sabe? De sentir a dor do outro. Falei assim, hoje é dia de festa, mas fulano está aqui em coma, fulano está aqui desse jeito, fulano foi a óbito, essa mãe, esse filho. Então, essas coisas que a gente dói na gente, a gente tem que sentir a dor do outro, né? Então, é um aprendizado pra gente, né? A mesa é grande, os atalhos são exatamente, poucos, né? Exatamente. Quais são suas principais dificuldades enfrentadas atualmente pela Casa do Amor e como é que o pessoal que está assistindo pode te ajudar? Pois é, a Casa do Amor a gente tem uma despesa incomparável, né? Principalmente essa despesa de funcionários. Eu, assim, faço assim, geralmente eu faço apelo às autoridades competentes, né? Se pudesse me ajudar, pelo menos com os enfermeiros, já me ajudaria demais, porque é onde pesa mais a folha de pagamento, não é? Depois do piso salarial, eu tinha 3 enfermeiros e 3 técnicos, tive que demitir. Fiquei só com 2 enfermeiros e uma técnica, né? Que não dá conta, né? Não dá conta, né? E a casa não tinha dinheiro, como falei anteriormente. A gente sobrevive de doações, né? Nós temos boletos, tem um Pix, geralmente as pessoas, né, ofertam dessa forma. E muitas pessoas ligam para saber o que está precisando e vão chegando as doações de acordo com a nossa necessidade. Mas a gasolina, por exemplo, são 4 carros, né? São 2 ambulâncias, um Sprinter e outro carro pequeno para pegar as doações. Gás, eu gasto 3 bujões de gás por semana, né? Todos os dias até chegam medicamentos, nós temos uma farmácia, nós ganhamos muito medicamento de amostra, mas medicamentos de uso contínuo, que a casa necessita para pacientes que não têm condição de comprar, eu tenho que dar conta disso aí. Tudo de alto custo. Tudo de alto custo, né? Então, assim, a gente... Eu falo assim que eu não tenho palavras para agradecer à comunidade conquistense pelo apoio,
por estar junto em todos os momentos, né? Mas eu sei que eu preciso de muito mais, assim, principalmente partindo das autoridades competentes, tipo assim, da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, né? Eu penso até em pedir para ver se poderia me ajudar em 2 funcionários, por exemplo, você né? Está precisando mais do enfermeiro. Do enfermeiro, porque a gente não tem como pagar. Sim. Né? A gente não tem como pagar. Está sendo difícil. Tem mês que, o mês passado, teve uma festa, e essa festa da camisa, eles pagaram o 13º com... Aí chega o outro mês. Quando chega no outro mês, falta 20 mil na folha. Eu falo, Jesus, eu vou buscar esse dinheiro aonde, né? Aí, às vezes, a gente ganha, tipo assim, ganha um relógio, fiz a rifa do relógio. No outro mês, eu ganho um quadro, fica assim, meu Deus, quem é que eu vou pedir para comprar? Já comprou do relógio, né? Entendi. Então, eu acho que seria, assim, melhor se a gente tivesse essa certeza, essa confiança, que essa ajuda chegaria de uma forma sem estressar ninguém, né? De uma forma normal, né? A cidade é grande, a região que você... Né, que desses pacientes que vêm para cá é uma região muito grande. Muito grande. Né? Então, tem tudo para ajudar tem você. Tudo né? para ajudar. Tudo, porque você... Nossa, olha o que você faz, né? O que você faz ninguém mais faz aqui em Conquista. Esse trabalho de acolher, né? E o tratamento do câncer é muito caro. É muito complexo. E também, assim, lá na Casa do Amor, o objetivo é o acolhimento de pacientes oncológicos fora da cidade. Sim. São 78 cidades pactuadas. Além do paciente, vem um familiar, né? Mas precisa vir para acompanhar durante o tratamento, né? Uma pessoa da família. Mas o problema é que nós estamos, assim, ultimamente, com uma incidência muito grande de pacientes oncológicos abandonados da família. Que é um custo muitíssimo grande para a gente. Como, por exemplo, eu recebi 4 pacientes abandonados, né? Pacientes acometidos de doença de cabeça e pescoço, alimentam por sonda, tem que ter uma cuidadora dentro do quarto. Uma cuidadora, o custo fica de 3 mil por cuidadora. Eu sei. Onde eu vou buscar esse dinheiro? Então, às vezes, eu saio pedindo, assim, 3 pessoas, assuma essa cuidadora para mim. Mas quando pensa que já acabou, daqui a pouco chega outra situação pior, você está entendendo? E você nunca fala, nunca diz não, Não, né? nunca digo não. Nunca digo não. Então, sua casa já está pequena, não está? São 120 leitos, né? Eu falo assim, eu nunca vou dizer não, até mesmo por conta do sofrimento que essa pessoa, né? Mas eu assim, gostaria que estabelecesse assim, um projeto, né? Uma forma das autoridades sentirem que realmente precisa dessa situação. Temos, assim, vários irmãos em situação de rua, eles são alcoólatras, tabagistas, né? Que são facilmente e muito comum, eles adoecem de tumores de língua, de laringe, de faringe. São pessoas que não têm cuidadores, chegam na casa sem documentos, sem nada. Então, eu tenho que providenciar documentação, tudo para levar. Eu não dou conta de cuidar de um só, eu sozinha, para fazer tudo isso. Então, eu tenho que ter alguém para me auxiliar, né? Então, esses pacientes são pacientes que moram, às vezes, aqui na Vitória da Conquista, até vêm de fora como de passagem e adoecem, e o lugar onde eles vão é lá. E, além dessas pessoas, a Casa do Amor também virou um ponto de referência para a pobreza. Tudo que a pobreza de Conquista precisa corre na Casa do Amor. Adoece, precisa de fralda, precisa de cadeira de roda, precisa de cadeira de banho, precisa da minha visita. E eu não tenho tempo para nada. Durante a semana toda, eu tiro 2 dias, sábado, domingo, à tarde, para ir nessas casas que eu sou solicitada. Sim. Onde eu acho pessoas com câncer em situações terríveis, sem uma condição nem de ter um colchão, sabe? Aí eu pego essas pessoas e levo para a Casa do Amor, porque eu não dou conta de ir buscar, né, para levar para o tratamento, de ter uma alimentação digna. Aí eu levo para a Casa do Amor. Então, por esse motivo, a necessidade é muito grande desse apoio. Meu Deus. Os pacientes que vêm aqui vêm mais da Bahia, de Minas, vêm tudo para cá. Tem uma parte de Minas. Agora, sim, tem acontecido muito pacientes chegarem assim de Ilhéus, de Salvador, porque às vezes retarda o atendimento de uma cirurgia emergente. Eles colocam no Ministério Público, né, na Procuradoria, e eles destinam onde, né, o juiz manda, né, às vezes manda para cá. Eu recebi paciente de Tororó, que é de lá de Itabuna.
tem uma de Salvador, tem uma de Ilhéus, que está na casa, por conta dessa situação da regulação, Sim. eles terem corrido atrás dessa forma judicial, né? E aí vem chega, pra cá. chegam na casa do amor também. Meu Deus do céu. Durante sua jornada, como foi lidar com as emoções de ver tantas histórias difíceis e, ao mesmo tempo, tanta demonstração de solidariedade? Pois é, muita gratidão ao Senhor, né? Muita gratidão a Deus por essa solidariedade e também, assim, para conviver com esse... Jesus capacita, né? Sim. Eu falo assim que Deus capacita para tudo na vida, né? Às vezes eu imaginava que eu não... No começo, meu Deus, será que eu vou suportar, né? Conviver com tanto sofrimento, com tanta dor. Mas eu falava assim, Jesus capacita. Então, Jesus tem me capacitado para isso, né? Ele tem me capacitado. E a minha gratidão é muito grande por Ele ter me escolhido. Que maravilha. Muito grande. Nossa, eu não tenho noção como é um prazer ouvir isso de você. Eu também estou aqui com você. Nossa, você é uma inspiração, que a gente tem um trabalho também social, né? Com os pacientes, né? Claro, de uma forma diferente da sua, né? Mas a gente vê o seu trabalho, a sua dificuldade, as suas limitações, né? Que às vezes você quer dar tudo e não tem como, não pode, né? Mas eu falo assim, que Jesus, ele dá o dom e dá o recurso para poder desenvolver aquele dom. Eu vejo assim, eu tenho um marido que não existe, né? Eu falo assim, é um marido que não tem uma mulher dentro de casa, né? Que às vezes eu saio de manhã, chego 11 horas da noite, chego meia-noite, sábado, domingo. Porque você é do mundo, né? Do mundo, né? E, muito pelo contrário, ele vive muito sensibilizado por essa situação. Às vezes eu vou chegando assim, 11h30 da noite, muito cansada. Quando eu vou entrando, liga, Carminha, ó, fulano tá passando mal, tá lhe chamando. Aí ele fala, ô filha, volta. Eu falo, volto. Aí, de lá mesmo, já volto, né? Às vezes chego no horário, né? Ele fica me esperando até a hora que eu chego. É um parceiro, né? É um parceiro, né? E ainda mais, assim, meus filhos, né? Têm as suas limitações também, foram crianças que passaram por situações sofridas, né? Ficaram traumas terríveis, que precisam de acompanhamento psicológico, até mesmo psiquiatra. Mas eu tenho aprendido a lidar com isso, né? Que eu falo assim, tempo é questão de preferência, né? Eu divido com ele, com meu marido. Então, tá na hora de levar para o psicólogo, ele leva, eu falo para meus filhos assim, ó, mãe vai cuidar dos outros filhos que tem na casa do amor e seu pai cuida de vocês aqui, né? E eles compreendem perfeitamente isso, sabe? Eu fui, assim que nós começamos o podcast, você foi convidada, aí você não pôde vir, mandou Gustavo. Foi. Nossa, Gustavo você. Gustavo é um filho, assim, nossa, maravilhoso, né? O Gustavo foi um milagre da minha vida também, né? Porque eu me casei e não podia ter filho. Fui diagnosticada como mulher estéril, né? Sim. E eu adotei 2 crianças, também com o diagnóstico. Quando eu estava pensando em adotar mais 2, eu engravidei de Gustavo. Foi, assim, um milagre, né? Inclusive, assim, foi milagre mesmo. Toda vida, eu sou muito de oração. E eu tinha um grupo que toda segunda-feira a gente reunia para rezar. E tinha o hábito de, quando começava a oração, a gente pedia uma orientação ao Espírito Santo, qual a leitura que seria aberta, né? E nesse dia, quando a gente abriu, saiu na gravidez de Sara. Aí uma das pessoas que estava na oração falou assim, por que Jesus mandou isso hoje? Todas falavam assim, eu sou operada, eu não sei o quê, Carminha não pode ter, o que Jesus mandou isso? Eu já estava grávida, né? Então foi o aviso E aí Gustavo nasceu, assim, foi um milagre. Os médicos falavam assim, é milagre, você não vai engravidar, foi um milagre. Então Guto foi assim, realmente um milagre de Deus, um filho maravilhoso, super humano, cuidadoso, entendeu? Eu agradeço muito ao Senhor por ele, né? Nós batemos papo com ele aqui, nós vimos a doação dele, né? Com o próximo, porque ele é o enfermeiro paliativo, né? Ele é paliativo, Tipo assim, ele que pega a parte mais crítica do processo, do processo, né? É verdade. Né? E ele dá conta. Tem a parte técnica, né? Isso. Estudou, a gente fala assim, eles estudaram, tem a parte técnica, nós temos a outra parte humanizada. Não basta ser técnico, ele tem que ter a vocação e o amor pelo que ele está fazendo, né? Ele demonstra isso mesmo, né? Eu fiquei muito encantado com ele. Graças a né? Deus. Graças a Deus, né? Qual foi o papel da fé e da pastoral de saúde no desenvolvimento da sua missão de vida? A pastoral da saúde me Pastoral de saúde. motivou muito a pastoral de saúde, né?
porque nós tínhamos na época um diretor espiritual, que é Padre Rafael, lá da Aparecida. Hoje ele morou muito tempo em Roma, voltou agora, depois de acho 15 anos. E Padre Rafael era aquele vocacionado de testemunho, né? Ele saía comigo naquelas casas bem humildes, sentava naquela cama daquele doente, assim, bem pobrezinho, bem enfermo. E eu olhava para ele, assim, me inspirou demais, você tá entendendo? O desprendimento dele. O desprendimento dele, assim, como ele fazia. Então, a pastoral me motivou demais, né? Eu tinha o legado da minha avó. Sim. E Deus me ajudou que eu fui, né, incrementando tudo isso. Nunca deixei de ser da igreja, participar da igreja, dentro dessa pastoral. E aí, Padre Rafael foi assim, uma bênção na minha vida, né? Pois é aquilo que eu lhe falo, Deus coloca as pessoas. Deus coloca, né? Deus coloca. Pois é, como foi ver o crescimento da Casa do Amor desde os primeiros dias até se tornar o que ela é hoje? Para mim é um sonho realizado, né? Eu falo assim, para mim, às vezes as pessoas falam assim, o que você almeja na sua vida? Eu quero ter isso, eu não quero ter nada disso, eu almejo só que Deus me dê discernimento para mim continuar o meu trabalho da forma como está, que brote mais amor na minha vida, que brote mais entusiasmo para mim continuar o meu trabalho. Veja assim que já estou, né? Eu fico assim impressionada, né? Porque assim, esse trabalho todo que eu faço pela minha idade, eu falo assim, acho que as pessoas falam, Carminha, que eu tenho 71 anos. Carminha, como é que você aguenta? Você dorme pouco, você trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo. Como é que você suporta? E, sinceramente, eu não sinto cansaço, sabe? Eu não sinto cansaço. É a presença sabe? de Deus mesmo. É a presença de Deus, é a presença de Deus. Então, eu tenho muita euforia, né? E me incomoda muito ver alguém sofrendo. Me incomoda demais. Eu falo, Jesus, tudo que eu puder fazer, eu faço, né? Pelo menos amor. O amor é o essencial, né? Pois é. Nossa, é muito, muito forte as suas declarações, viu? Vamos voltar a falar quais são as necessidades mais urgentes hoje da Casa do Amor. E aí, no final, não te cortando, no final eu vou estar deixando aqui na descrição lá da página, tanto no YouTube como no Instagram, o Pix da Casa do Amor, certo. Todos os detalhes, tudo que você precisa saber para estar ajudando ela. Para mim, o mais emergente é a situação do pagamento dos funcionários, né? O dinheiro que a gente, para poder arrecadar esse valor, né? Para poder cobrir essas necessidades, né? Folha de pagamento, as despesas da casa. Não é só isso, né? Às vezes quebra uma coisa, quebra outra, a câmara fria quebrou, a lavanderia industrial precisa de um reparo, carro quebra, vai para a oficina. Esses dias um dos nossos carros quebrou, o conserto foi R$30 mil. Que é um carro novo da Mercedes, né? E ficou 2 meses na oficina. E eu perguntando a Jesus como é que eu ia fazer para retirar. Consertou já? Aí eu enumerei um bocado de gente que eu conhecia, assim, para cada um eu pedi. E fui pedindo, essas pessoas foram doando e eu peguei o carro de volta. Então, são essas despesas, assim, que... E aparecem essas coisas, assim, que aparecem essas coisas, né? Que são imprevisíveis. Tipo assim, para atrapalhar. São imprevisíveis, mas acontece, né? Mas acontece. Se eu tivesse, assim, a certeza, assim, você vai ter alguém que assuma seus funcionários ou uma parte dos funcionários, para mim era um alívio, bastante, muito grande. Né? Porque às vezes a pessoa começa a ajudar mensalmente, mas acontece, tem uma intercorrência financeira, não pode dar prosseguimento nessa ajuda, né? Aí fica 2, 3 meses sem poder ajudar. E aí a gente fica também nessa situação. Pois aí o câncer não espera. A doença não espera, né? Os remédios não esperam, a boca não espera. Nada espera, né? Nesse processo tudo tem que ser logo. Tem que ser logo, né? Ai, meu Deus. Você acredita que a solidariedade vivenciada na Casa do Amor pode ser uma inspiração para outras cidades e instituições? Eu acho que pode. Eu acho que tem sido, né? Tem sido, né? Algumas pessoas até me procuraram, né? Para saber como funciona, como pode funcionar. Eu falei, estou sempre às ordens para... Vai haver lutas, né? Ixi. Lutas, vão ser muitas lutas, né? Não foi assim, chegando e fazendo, eu sei, né? Sei como é que é. A luta é eterna,
né? Porque a gente tem objetivos, outros objetivos, Eu acho né? que o principal é o amor, né? O principal é o amor. O amor fecha tudo, É, né? O eu amor acho que é fecha o tudo. principal, né? O amor é tudo. Em sua experiência, qual é a maior dificuldade enfrentada por pacientes oncológicos fora do tratamento médico? São os recursos, né? Os recursos que precisam para concretizar, né? Por exemplo, assim, às vezes a oncologia solicita um exame de alto custo. A cidade deles não faz o exame e fala que não tem como, né? Aí fica a Casa do Amor como responsável para correr exame de R$2.000, exame tipo assim, cintilografia óssea. Custa acho que R$800 uma cintilografia. Geralmente quando vai fazer a quimioterapia, o médico logo pede uma cintilografia óssea, né? Aí ele fala, mãe, minha cidade não faz, e também não tem na agenda e tal, eu não posso pagar. Aí eu fico naquele desespero para poder providenciar esse recurso para poder concretizar, né, o tratamento do paciente. Então, são esses recursos que dificultam, né? Eu acho, assim, que se as cidades onde eles estão tivesse mais empatia, não seria da forma que é, né? Por exemplo, todos eles têm direito ao TFD. Sim. Às vezes, a gente tem um momento na casa onde eu passo para ele, Para quem não sabe, TFD é tratamento fora do domicílio. Do domicílio. Eu repasso para eles esse recurso que eles têm direito. Já chegou pacientes para mim e falou assim, eu não vou não, porque eu fico com medo de ir à prefeitura e perder meu auxílio-doença. Porque eles são esclarecidos dessa forma. Se você solicitar o TFD, você vai perder seu auxílio-doença, ou você vai perder a Bolsa Família. Então, eles ficam com medo, sabe? É uma pena dessa forma, né? Muitas são dessa forma. Eles me chamam assim, sigilosamente, expressando o medo que tem de pedir qualquer coisa que a prefeitura deles vão saber, para não perder o que eles já têm. Uma Bolsa Família, porque são esclarecidos dessa forma para eles. Então, é isso que me dá uma tristeza muito grande, sabe? Eu sei. Tipo assim, às vezes tem um óbito na casa, eu ligo para a prefeitura deles, onde está, hoje teve um óbito fulano de tal, eu estou ligando para vocês vir pegar o corpo. Quem foi? Aí eu falo o nome. Liga para o vereador que ele votou. Olha só, gente. Imagine, isso me dá uma tristeza tão grande, você está entendendo? Aí eu falo, mas eu não sei para quem ele votou, ele já morreu. Aí desliga, você pode ligar 500 vezes, não atende. Aí eu fico louca atrás de funerária, para ter dinheiro, para pagar esse... Olha, sinceramente, dá vontade de denunciar um negócio desse, sabe? Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito com o próximo, né? Eles são usados dessa forma, a maioria, né? Quando é da mesma linha política, é diferente. Sujeira, né? Meu Deus do É céu. diferente. Então, isso aí que me deixa muito doente também, de ver ainda a falta de consciência cristã dessas pessoas que agem dessa forma. Falta de respeito. Falta de respeito, Nossa, falta meu de Deus respeito. do céu, isso é muito triste. Porque, assim, aproveitam da humildade, né, daquela pessoa e explora de outra forma. Isso é comum, sabia? É comum. Muito comum. E é muito triste, viu? Muito triste. Dá vontade de denunciar, dá vontade de mostrar, levar na TV, levar no jornal, não dá? É verdade, né? é verdade. Porque se ele faz isso, ele faz com todo mundo. Faz com ele, faz com todo mundo, né? Faz com todo mundo. E eu sempre falo que são esses pacientes, são os pacientes invisíveis. Invisíveis, né? Que são jogados que não tem vez, não tem voz. E você não pode imaginar, assim, o que eu fico... Assim, meu Deus, eu agradeço tanto a Deus, assim, de ver a humildade daquelas pessoas. Eu falei, Jesus, eu preciso ser como fulano de tal. Cada um deixa para mim um legado diferente, né? Quando eu vejo a humildade, a paciência, não reclama, né? E são tratados dessa forma. Às vezes chega para mim lá na casa, tem 5 anos que estava lá, que foi embora. Às vezes volta e fala, abraço, beijo. Ele fala, mãe, meu câncer voltou. Assim, como se fosse assim, minha gripe voltou. Você tá entendendo? Aquela forma humilde e simples, que você dá vontade assim de abraçar, de botar no colo, de beijar,
tudo que você puder fazer por aquela pessoa, dá vontade de fazer, assim, entendeu? Mas assim, não sente... Eu falo, como é que uma pessoa vai e explora de uma pessoa dessa, né? Aproveita a inocência, a humildade e explora de outra forma, né? Poxa vida, é muito triste. É muito triste mesmo. É muito triste. Que são esses... Mas a vida dá volta. A vida dá volta. Não dá, Carmen? Dá muitas voltas. Ele... Eu fico pensando, eu falo assim, às vezes, quando eu convivo lá nessa situação, eu falo, meu Deus, eu gostaria que todo mundo passasse assim, pelo menos um dia aqui na casa. Isso eu falei quando o Gustavo esteve aqui, eu falei o seguinte, que a vez que eu estive lá, aí você sente aquele ambiente assim, assim, mas nossa, ver aquele povo ali meio doente, é meio pesado, entenda? Para quem chega, assim. Quem chega. Mas você vai passando, e você vai começando a conviver, você sai de lá leve. Sai leve. Sai lá leve. É um aprendizado, um aprendizado muito grande. Porque você pode amanhã estar ali. Tá desse jeito. Tá daquele jeito a gente não é nada. E eu vejo que as pessoas ainda não têm essa consciência, né? Pois é. Não tem essa consciência, porque né? a gente fala assim, o câncer pega lá na fulano, mas não vai pegar em mim, não. Eu tenho uma boa alimentação, eu faço academia, eu faço isso, mas não, o câncer não escolhe. Não escolhe ninguém. Eu sempre falo que o mieloma, Carminha, não te cortando, o mieloma, eu acompanhei um paciente de Manaus, que é Gari, ele teve mieloma e tal, ele está até em tratamento, não desmerecendo a pessoa, o Gari, a classe social. Sim. Mas também o mesmo mieloma que pegou esse paciente, que tem um carinho muito grande por ele, pegou a Rainha Elizabeth. Então não escolheu. Não escolheu. E Jesus apresenta para a gente dessa forma. Né? Pois não escolhe. Então você é igual para todo mundo, para Deus é igual. A justiça divina é tão grande, né? Que Deus não seleciona, né? E as pessoas às vezes vezes o câncer vem para melhorar, mas não melhora. E às vezes Deus dá essa oportunidade para você. Vou te dar, né? Vou te dar uma oportunidade para você purificar a sua alma. Para redimir das coisas, né? Para você rever sua vida. Vou te dar um câncerzinho leve aí e tal. Mas, né? Infelizmente, né? O dinheiro fala mais alto, Deus. O poder social fala mais alto. Fala mais alto, né? Interessante, eu falei isso aqui eu não lembro para quem. São vários pacientes que a gente acompanha, a maioria pobres mesmo, sim. Né? Porque procura a gente atrás de ajuda. E o tratamento do mieloma, como todo câncer hematológico, ele é muito caro. Sim. Caro e complexo. Por exemplo, aqui mesmo, com que você vai fazer o transplante, aqui não faz. Você tem que ir para o Salvador. O meu eu fiz em Belo Horizonte. Mas graças a Deus eu tive um plano de saúde que, né, eu tive uma qualidade, está cobrindo. Hoje eu tenho uso uma medicação que custa 33 mil, uma caixa com 21 cápsulas, que o SUS não dá. Né? E esse medicamento que te dá qualidade. Então, o que acontece? A gente tem que judicializar esses medicamentos para quê? Para aquele paciente invisível que eu falei, que tenha qualidade de vida também, mas não é fácil. E deveria ser para todo mundo igual, né? Mas não é. Mas infelizmente não é. Né? Meu Deus, mas olha, tem assunto aqui para a gente conversar aqui para dois podcasts, porque o tempo é curto. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui. Qual é a mensagem de esperança que você gostaria de deixar para as pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, como os pacientes que você acolhe lá na Casa do Amor? Eu falo assim, para mim Deus é tudo na minha vida, né? A todo momento que eu converso com eles, que eles queixam da enfermidade, queixam, assim, às vezes, do sofrimento, eu falo para eles, assim, que o nosso médico é Deus, que Deus é o médico dos médicos, né? E vejo também, assim, a esperança, né? A esperança, para mim, é tudo na vida, enquanto a gente estiver de pé, né? Raciocinando, né? A gente tem que ter essa esperança. E a oração, sabe? Eu fico, assim, muito grata a Deus, assim, doutora Welma, por exemplo, ela vai atender o paciente, ela faz oração com ele, né? Ela fala que a minha oração cura. Então, na casa, a oração é primordial em todas as situações, né? A casa é uma casa católica, mas nós recebemos pacientes evangélicos, todas as religiões, mas sempre que a gente entra no quarto, ela oferece um terço, né? A oração do Pai Nosso. Depois que a gente faz essa oração,
que ela começa o trabalho técnico que ela faz, né? Então, a nossa esperança para mim é essa, é nosso Deus maravilhoso, né? E a esperança, a oração remove, né? Quem tem fé não tem medo, Quem tem né? fé não tem medo, né? É isso aí. E vejo assim, eu sempre lembro de um pensamento de um autor desconhecido, que ele dizia assim, que em tudo há algo capaz de deixar a gente feliz. A questão é descobrir. Então, eu já descobri, e eu gostaria que todos descobrissem o que é que nos faz feliz, né? A mim, eu já descobri na minha vida, o que me faz feliz, né? Que Deus me proporcionar estar junto com o outro, né? De manter, pelo menos, esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um amor de verdade, um amor fiel, né? Que eu acho que Jesus vai ficar muito feliz se a gente tentar agir dessa forma, né? Amém. 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 Eu queria fazer um convite a você que é daqui de Conquista. Faça uma visita lá na Casa do Amor. Passe um dia lá, uma horinha, seja o tempo que for, que com certeza você vai sair de lá diferente. E você vai ver o próximo também Amém. diferente. Amém. Né? A inspiração de Carminha, né? A presença de Deus, a presença de luz nela, né? É impressionante. Muito obrigado, viu? Eu por que sua agradeço presença. carinhosamente a você Nossa, eu por tenho um estar carinho aqui. muito grande Eu por também, você, por você. viu? Sempre presente nas minhas orações. Muito, você é uma inspiração e que Deus continue te Amém. abençoando Amém. muito. A você também, a todos os ouvintes. Amém. A semana que vem nós vamos estar aqui com George Cerqueira. Ele é autista, ele tem alguns problemas, né? Ele tem TDAH, ele tem umas Sim, coisinhas que sim. atrapalham e é estudante de medicina. É mesmo. Ele também vai ser uma inspiração para muitos que estão na mesma situação eu vi que até ele. um anúncio de um rapaz autista que tirou, acho que 970 pontos no Pois Enem, é. né? Entendeu? Então ele vai estar aqui a semana que vem batendo um papo muito legal. Pois é. E que vai servir também de inspiração para muitos que estão na mesma situação que ele. Ele tem uma briga entre ele e ele. Coisa linda, Né? né? Que, Eu falo nossa, assim, estou muito o ansioso amparo também divino é muito grande. de estar com ele aqui a semana que vem. Então até a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá? Muito obrigado. Abrace ele por mim. Tá bom? Até mais. Um abraço para todos. Obrigada. Te agradeço também.